antissimétrica quando a sua transposta é igual à sua matriz oposta. Ou seja, vamos supor que a matriz B, a transposta dela tem que ser igual a menos B. O que significa esse menos B? Para cada elemento da matriz B, eu vou trocar o sinal. Por quê? Eu vou multiplicar o elemento por menos 1. Então, para ela ser uma matriz antissimétrica, ela necessariamente vai ser uma matriz quadrada, porque acontece igual na matriz simétrica, que se eu inverto o número de colunas e de linhas na hora de fazer a transposta, se esse número de colunas e linhas for diferente, quando eu inverter, o número de linhas dessa vai ser diferente do número de linhas dessa, e o de colunas dessa vai ser diferente do número de colunas, já que está invertido. Então, ela necessariamente é quadrada, e os elementos da diagonal principal dela, todos vão ser iguais a zero. Pensa comigo, se fosse nesse caso, seria uma matriz simétrica. Na hora que eu faço a transposta ou a simétrica, a diagonal principal é a mesma, não muda. Só que nesse caso aqui, eu vou estar multiplicando essa matriz por menos 1. Considerando que a diagonal é igual, na hora que eu multiplicar por menos 1 a matriz inicial, que é a B, na hora que eu multiplicar por menos 1, o sinal da diagonal principal vai alterar. O único que não vai alterar é o zero, porque o zero não tem sinal. Então, se essa matriz precisa ser igual a essa, então a diagonal principal vai precisar ser zero, porque eu não posso alterar o sinal dela. Eu vou mostrar agora no exemplo para ficar mais claro. Então, agora vamos resolver esse exemplo. A matriz E é uma matriz quadrada de ordem 3. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a zero. E agora a gente vai conferir. Eu pego a primeira linha e transformo em primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. E terceira linha vira terceira coluna. Então, essa é a matriz transposta. Para fazer a matriz oposta, eu multiplico cada elemento por menos 1. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi copiar, multiplicando por menos 1. Então, resolvendo aqui embaixo, menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos, mais, então fica mais 2. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Menos 1 vezes 0, 0. Então, o que eu acabei de chegar aqui? Primeiro elemento igual, segundo igual, terceiro igual. Igual, igual, igual. Todos os elementos são iguais. Ou seja, a matriz transposta é igual à matriz oposta. Então, eu posso falar que a matriz E é uma matriz antissimétrica. Vamos para mais um exemplo. Vamos ver agora se a matriz P é uma matriz antissimétrica. Ela é uma matriz quadrada de ordem 5, mas nesse caso, a diagonal principal dela, os elementos não são todos iguais a zero. Então aí a gente já pode saber que não vai ser uma matriz antissimétrica. Mas eu vou mostrar aqui na prática o porquê que isso não vai acontecer. Então vamos lá. Eu já deixei calculada a matriz oposta, porque como é só multiplicar cada elemento por menos 1, é mais fácil e senão esse vídeo ia ficar muito longo. Mas a matriz transposta eu vou resolver aqui junto para a gente poder treinar. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Segunda linha vira a segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Quarta linha, quarta coluna. E quinta linha, quinta coluna. Então agora a gente compara para ver se a matriz oposta ficou igual à matriz transposta. Se a gente for olhar aqui detalhadamente, a gente vai perceber que a única parte que não ficou igual foi a diagonal principal. Porque o restante está igual. Mas do que aconteceu na diagonal principal?
o sinal trocou. Aqui era menos, ficou mais. Aqui não tem sinal no zero. O menos ficou mais, menos ficou mais. Então, o sinal inverteu em toda a diagonal principal. Isso mostra, se todos aqui fossem zero, o que ia acontecer? Na hora que eu multiplicasse por menos 1, não ia mudar nada, por causa que o zero não tem sinal, igual aconteceu aqui. Então, por isso que para uma matriz ser antissimétrica, os elementos da diagonal principal precisam ser todos iguais a zero. Então, vou mostrar mais uma só para a gente encerrar. Então, agora vamos verificar se a matriz W, que é uma matriz quadrada de ordem 4, se ela é uma matriz antissimétrica. Nela, todos os elementos da diagonal principal são iguais a zero. E eu já deixei aqui resolvido a matriz transposta e a matriz oposta. E se a gente for olhar, é exatamente igual. Então, essa matriz W é uma matriz antissimétrica. Uma dica para lembrar, assim como na matriz simétrica, a gente pode usar aqui como se fosse um espelho. Aqui, nesse caso, a gente vai poder usar esse eixo da diagonal principal. A gente vai poder usar ele como se fosse um espelho também. Nesse caso, a gente precisa lembrar que todos os elementos da diagonal principal são iguais a zero. E esse espelho ele funciona de um modo diferente. Ele é um espelho que, além de espelhar, ele troca o sinal do número. Então aqui, percebe que os mesmos números, eles estão espelhados, mas nesse caso aqui, com o sinal trocado. Então todos os números que estavam positivos aqui, ficaram negativos lá. Por exemplo, se fosse assim, nesse caso, aqui também está trocando o sinal. Aí essa matriz aqui seria também uma matriz antissimétrica. E se quiser conferir, a gente trocou na primeira linha, trocaria aqui, que seria esse. Nessa daqui a gente trocou no 8. Então aqui a gente tira o do 8. Nessa daqui a gente trocou o do 4. Então aqui a gente coloca no 4. E nessa a gente colocou um menos no 8. E na hora de multiplicar aqui, seria... Aqui ficaria negativo. Aqui ficaria negativo. Os outros positivos, porque aqui está negativo. E aqui estava positivo, ficou negativo. Então aqui vai ficar positivo. E o que eu tenho? As duas são iguais. Então aqui seria antissimétrico. Ou seja, esse espelho ele funciona trocando o sinal também. Então sempre que tiver espelhado com o sinal trocado, eu já posso desconfiar que é uma matriz antissimétrica, se a diagonal principal for igual a zero. Então, se você gostou dessa aula, continue assistindo essa série até o final. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, porque ele é muito importante para mim e ajuda o canal a crescer. Se você está conseguindo aprender matrizes, comenta aqui embaixo com a hashtag agora tá fácil. E comenta aqui embaixo também o que você achou da aula, se tem algo que eu preciso melhorar, se tem algum outro conteúdo que você quer, se ficou alguma dúvida. E me segue lá também para não perder as dicas que eu estou sempre postando, que agiliza bastante e ajuda bastante na hora de uma prova. Então, que Deus abençoe seus estudos. Até a próxima.